Ora, Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, eu vou pedir ao David para vir aqui à frente, por favor. Colossenses, capítulo 2. E em Colossenses, no capítulo 2, vamos ler este capítulo, se quiseres ler, podes ler mesmo por aqui, tem letra grande. E um grande abraço daqui da nossa parte para o nosso irmão Alberto, e para o Cristóvão, e para o Dário, que na sexta-feira vai estar com o Cristóvão lá no Lubango, e para o Eloy, apesar de ficar lá em Luanda, e para a família, naturalmente, e para todos os irmãos que em qualquer lugar nos ouvem e nos acompanham. É bom estarmos juntos, e hoje vamos ter, pela graça de Deus, aqui o nosso David, que já vai ler aqui a passagem, mas daqui a um bocado também vai dar pensamentos da Palavra de Deus, e eu dou graças a Deus por isso, porque o Senhor também lhe deu dons, e nós somos enriquecidos através desses dons. Colossenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Com atenção. Porque quer que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devolução voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Graças a Deus. Nosso irmão Alberto, desde já, e mais um abraço para o irmão Alberto, porque os abraços para o irmão Alberto são sempre poucos. Portanto, mais um abraço para ele. Graças a Deus por mais este estudo bíblico e por cada irmão desta igreja, que agradeço de coração o quanto eu tenho aprendido com cada um de vós e pelo carinho que recebe os meus pequenos pensamentos. Colossenses, no capítulo 2, no verso 5, quero apenas destacar a palavra a vossa fé. Foi referido no último estudo uma questão muito importante e o Carlos deixou no ar algo para ser explorado. E aqui eu vou tentar trazer algo a mais. Lucas, no capítulo 8, no verso 25, no meio daquela tempestade, os discípulos, apavorados, clamam por Jesus. E o Senhor Jesus lança a pergunta: aonde está a vossa fé? É importante saber onde está a nossa fé, pois sem
este sentido, sem esta certeza, a nossa vida corre o risco de ficarmos desorientados e, o pior, sem nenhuma governância e esperança nesta vida. Vamos ver alguns lugares onde é possível colocar a fé. E vamos pensar um pouco ainda a definição da palavra fé, que tanto falamos e tanto exibimos. A sua fé ela pode estar em coisas terrenas. Voltando uma página, encontramos Filipenses no capítulo 3, no verso 19, que diz assim: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, verso 19. Muitas pessoas colocam sua fé nas coisas terrenas. Outras pessoas vão colocar a sua fé no dinheiro. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, no verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, discussões, brigas e por aí vai. Por fim, também podíamos destacar que a sua fé pode ser colocada nos homens. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, ele diz que maldito o homem que confia no próprio homem, fazendo do homem o seu ser mesmo, o seu próprio Deus, a sua própria força, a sua própria esperança. E isso é muito triste. Agora, o que não é fé? Muitas pessoas estão distorcendo o conceito de fé para se ajustar a seus desejos e interesses. Outras tantas confundem fé com superstições, confundem com otimismo e até com pensamento positivo, talvez como uma energia, talvez como uma crendice popular, algum objeto. Agora a Bíblia define fé em Hebreus no capítulo 11, muito conhecido de cada um de vocês. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, Hebreus 11, no verso 1, mas isso não é tudo. Não é mera crença no impossível, no antigo, no tradicional. A própria força da fé bíblica não está na fé em si, mas em quem nós ancoramos a nossa fé, em quem nós depositamos a nossa fé. Em qual objeto? Em qual pessoa? A palavra fé, em sua origem, tem um sentido de harmonia, tem um sentido original de sintonia e consonância, concordância. Dizer que tem fé, então, é o mesmo que estar em sintonia com outra pessoa, com aquele Deus. Fé, na sua raiz, traz esse sentido de sintonia, harmonia e consonância. Mateus agora, no capítulo 8, no verso 5 ao 10, nós encontramos um oficial romano que tinha um servo doente e que foi apelar a Jesus, clamando para que Jesus o curasse o seu servo. Perceba que no texto, este centurião ele não pede para Jesus entrar em sua casa, fazer algum gesto, algum ritual, impor as mãos. Ele está em sintonia, em consonância com a autoridade da pessoa de Jesus e pede apenas uma palavra. E Jesus, dizendo e fazendo elogio à fé desse centurião, simplesmente diz que em Israel ele não encontrou tamanha fé. Muitas pessoas dizem ter fé, sim, quando na verdade o que elas têm é credulidade. E credulidade vem de pessoas que acreditam em tudo e em todas as pessoas, em tudo que lê, assiste, ouve, sem verificar a origem daquele fato. Isso é ingenuidade, é muita pura simplicidade. Temos que ser, portanto, como os crentes de Bereia, conforme Atos capítulo 17. Eram nobres, pois eles verificavam tudo aquilo que eles ouviam da mensagem do apóstolo Paulo, verificando a certeza daquilo através
das Escrituras. E assim devemos ser nós também, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos 10, no verso 17. E esse verbo ouvir, de Romanos 10, 17, ele tem a sua continuidade nessa raiz deste verbo, de uma ação que continua sem parar. E assim, esta continuidade de estar ouvindo cada vez mais é que faz parte da nossa vida com Cristo, do nosso caminhar com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Então, algum de vocês queira dar um pensamento, faz favor. David, queres começar tu? Estás à vontade. Com licença. Eu tinha um pensamento muito breve para dar, eu vou ser muito breve. Eu adiantei-me e comecei já pelo versículo 6, não sei se há problema. Não? Não? Vocês, se eu chegar lá. Pronto, ok. Então eu resolvi estudar um pouco o versículo 6 e comunicar-vos dois pensamentos muito breves sobre o versículo 6. Vamos lê-lo novamente. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, aqui o que Paulo está a dizer é que nós devemos andar da forma, ou que os colossenses deviam andar da forma como tinham recebido inicialmente o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, devemos andar tal como o recebemos. Isto fez-me pensar no tempo e recuei um pouco como é que nós reagimos e como é que nós nos comportamos e qual é o nosso estar quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo. E vemos que estas respostas encontramos também aqui em Colossenses. E se pensarem um pouco sobre isso, quando aceitam o Senhor Jesus Cristo, ou quando se recordarem, nós, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, aceitámo-lo como? Qual é os sentimentos que nós temos quando o aceitamos? Nós encontramos esses sentimentos aqui nos Colossenses. Os versículos que eu vou citar vão ser aqui nesta epístola. A primeira coisa que eu vejo aqui nesta epístola e que também se passou comigo e se passou convosco, com todos nós, ninguém pode aceitar e conhecer o Senhor se não reconhecer as suas fraquezas. E, portanto, a primeira coisa que eu queria vos comunicar, pelo menos transmitir, que eu vejo aqui, que é algo que nos deve levar a viver e andar, é reconhecendo também as nossas fraquezas. Ou seja, assim como eu, para me converter, para aceitar o Senhor Jesus Cristo, tenho que reconhecer as minhas fraquezas, eu também, assim também andai nele, eu também devo andar na mesma ótica, reconhecendo as minhas fraquezas. E Paulo, vou citar, capítulo 1, versículo 21, nós lemos: a vós também que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Ou seja, Paulo, aqui em Colossenses, alerta e dá mensagens fantásticas do género. Vocês são herdeiros, falam no mistério, falam de coisas fantásticas, mas de vez em quando falam-os de descer à terra. E chamam-os, atenção, vocês noutros tempos eram assim assados. E eu continuo. Capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Ou seja, mais uma vez Paulo chama a atenção. Quando estáveis mortos, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Reconheçam as vossas fraquezas. E mais, finalmente, capítulo 3, versículo 7. Pelas quais coisas vêm a ir a Deus sobre os filhos da desobediência. E depois, versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Ou seja, Paulo aqui está a dizer, lembrem-se das vossas fraquezas. Reconheçam as vossas fraquezas. E, portanto, assim como nós não podemos reconhecer o Senhor Jesus Cristo sem reconhecer as nossas fraquezas, também não devemos andar com Ele na nossa vida, sem reconhecer que também somos fracos. Este é o primeiro aspecto. Finalmente, o segundo aspecto que eu queria citar aqui tem a ver com a outra perspectiva mais positiva da coisa. Nós, quando nos convertemos porquê? Porque entendemos que, através da conversão e do receber a Cristo, eu vou ter algo melhor. Certo? Está implícito, por isso é que eu aceito. Ou seja, nós aceitamos e recebemos sempre com esperança. E a palavra esperança também está aqui implícita, sempre. No capítulo 1, no versículo 5,
Versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esperança. 1:23. Se na verdade permaneceres fundados e firmes e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. E finalmente, 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui é curioso. A parte final deste versículo diz que é Cristo, parênteses, em vós, e depois diz que é a esperança da glória. Ou seja, Paulo diz aqui que a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. E, portanto, nós quando recebemos a Cristo, nós fazemos porque esperamos algo melhor. Tal como os colossenses o fizeram. E quando vivemos hoje, nós devemos encarar a nossa vida de duas formas. Reconhecendo a nossa fraqueza, porque nós não somos melhores que ninguém, mas também fazendo a nossa vida com esperança. Acreditando que, por tendo Cristo, e sendo Cristo a esperança da glória, nós não temos motivos para encarar a vida com tristeza. Nem temos que enfrentar a vida sempre com medo. Nós devemos enfrentar a vida com esperança. Portanto, esta bipolaridade de reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo os nossos erros, mas simultaneamente reconhecendo que, por tendo Cristo em nós e sendo Cristo a esperança da glória, nos deve levar a viver uma vida de otimismo e de esperança, deve ser o nosso moto para poder andar de acordo com a forma como recebemos. Que o Senhor nos abençoe. Tem algum pensamento, faz favor. Entretanto, e enquanto não vem outro irmão, vamos orar só pelo nosso irmão Nando. Ele era para estar aqui esta noite, mas ele também estava meio adoentado e por isso nós vamos... Era para orar há bocado e depois passou-me, mas nós vamos orar. Senhor, que tu cuida do nosso irmão Nando, que ele possa ficar bem fisicamente, ajuda-o, porque ele também tem sido incansável e nós rogamos que tu lhe renoves as forças e nos dês a alegria de o termos connosco da próxima vez que estivermos juntos. Cuida, pois, todas as coisas, glorifica o teu nome, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos a isso? David, e no versículo 6 da nossa passagem, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, isto no fundo tem a ver com um facto que eu tive o cuidado de falar lá no Norte, na conferência que houve lá recentemente, e que tem a ver com o segredo da vida cristã. O tema até era o nosso papel perante a graça de Deus. Qual é a relação do crente com a graça? Ora, nós sabemos que somos salvos pela graça, não é? Mas a graça tem um papel importante e chave na vida do crente. Porque assim como recebestes, como lemos aqui no versículo 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como é que nós o recebemos? Esta que é a grande questão. E eu tive a ocasião de dizer lá, e aqui não vou agora estar a repetir tudo o que disse lá, mas há algumas coisas que eu quero relembrar, até porque alguns não estavam lá, que a vida cristã é exatamente aquilo que muita gente ignora. Como é que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo? Tive que fazer alguma coisa? Não. Pois a vida cristã não é nós fazermos nada. É um erro completamente, total, as pessoas pensarem que a vida cristã assenta no que eu faço. Não assenta em nada do que eu faço. Porque aquilo que eu faço é zero. Porque se eu penso que a vida cristã é naquilo que eu faço, o que eu estou a fazer não vale nada. E esta é a razão de porque é que quando nós, tudo o que fizermos é para a glória de Deus. E só uma maneira de nós fazermos para a glória de Deus é ser Ele a fazer. A vida cristã é Ele a fazer em mim, não sou eu a fazer nada. Porque, assim como nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, devemos andar nele. Como é que nós o recebemos? Fizemos alguma coisa? Absolutamente nada. Foi Ele que fez tudo. E nós temos que ter a noção que na vida cristã agora, é Ele que tem que fazer tudo. O David tocou um bocado na questão, quando diz que nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Este era um dos aspectos que para um indivíduo ser salvo teve que reconhecer. É a sua incapacidade, a sua fraqueza. Mas por outro lado tem que reconhecer o suprimento total da parte do Senhor, que é Ele que faz tudo.
O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse-lhe isto no capítulo 2 e versículo 1, eu cito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Reparem que a graça que me salva, ela quer-me fortificar. E, portanto, se eu sou um crente forte, de facto, porque há aí muita gente que pensa que é forte e não é nada, não é? Agora, estamos a falar é ser forte do ponto de vista de Deus, não é do ponto de vista dos homens. Há muita coisa que a gente vê e que é aparência. Quando somos fortes do ponto de vista de Deus, a força vem dele, fortifica-te na graça. A graça é que dá, de facto, a força que eu preciso de ter. E quando ele escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele disse: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Cuidado! Há cuidados que nós temos de ter campanhas aí a retinir. E um dos cuidados é cuidado que ninguém nos prive da graça de Deus. Ou que ninguém se prive. Porque de facto somos nós que nos privamos. Nós podemos ter um entendimento tão deficiente da vida cristã que nos privamos agora da graça. Quer dizer, achamos que a graça era capital para ser salvos. Não, a salvação é pela graça, por meio da fé. E depois a graça desaparece na vida cristã. O que é isso? A graça desaparece na vida cristã, que ninguém se prive da graça. Porque a graça faz aquilo que nós não imaginamos. A graça salvou-nos e a graça ensina-nos a viver. Aliás, como vocês sabem, existe aquele célebre versículo de Tito, não é? Que diz, em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. A graça traz a salvação, salva, mas também ensina. A graça é salvadora, mas a graça também é professora. E a graça que me salvou, agora quer me ensinar. Ensinar a quê? Diz aqui a passagem. A renunciar à impiedade. Isto é um problema que a gente tem. Renunciar à impiedade. E quando alguém lê aqui, renunciar à impiedade, a tradução que a pessoa faz na sua mente do que é que isto significa, às vezes é uma tradução errada. Porque muita gente pensa que renunciar à impiedade significa renunciar a andar a fazer asneiras e disparates. Impiedade não quer dizer isso. Evidente que isso é impiedade. Mas impiedade é muito mais do que isso. Impiedade é uma vida dissociada de Deus. É uma vida de costas voltadas para Ele. Que se pode traduzir em disparates e pode-se traduzir na vida a maior vida moralista. Quantos moralistas há que andam aí de costas voltadas para Deus? Quantos? E, no entanto, são moralistas. Não fazem mal a ninguém, têm virtudes, fazem bem aos outros, mas vivem uma vida de costas voltadas para Deus. Isso é uma vida ímpia. Enquanto que a piedade significa andar em comunhão íntima com Deus, a impiedade é tudo o que é contrário a isso. E a graça ensina-nos a viver uma vida piedosa e a renunciar à impiedade. Portanto, ensina-nos a renunciar à impiedade, que é um problema. A impiedade manifesta-se logo em mim e em vós, quando a gente acorda de manhã. Se não tivermos cuidado. Já viram que a gente começar o dia sem dobrarmos os nossos joelhos? Começarmos o nosso dia sem olharmos para o Senhor, sem buscarmos a direção do Senhor? Isso é uma vida ímpia. E a graça ensina-me a renunciar a isso. Não, isto não é vida para mim. A vida para mim é o Senhor. Com tudo o que isso significa. E depois ele continua, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Outra dificuldade, não é? Os desejos fortes do mundo, que é uma luta com que os crentes normalmente se debatem. Onde é que eles vão buscar a força para renunciar a isso? É a graça. A graça ensina-me a renunciar à impiedade e ensina-me a renunciar às concupiscências, aos desejos fortes, às atrações que o mundo nos oferece. E notem que o mundo não é só aquilo que vocês pensam, cá está outra vez outro conceito errado que as pessoas têm na sua cabeça. O mundo não é só aquilo que vocês pensam, que aparentemente é assim muito mau e coisa e tal, que alguns definem logo e identificam e caracterizam como sendo muito mau. O mundo é tudo o que não é do Pai.
E há muita coisa a apelar para mim que não é do Pai. Quanta coisa há que apela. Apela aos meus sentimentos, apela aos meus desejos, apela à minha inteligência, apela à minha vontade, apela a todo o meu ser. Coisas que não têm nada a ver com o Pai. E quando nós embarcamos nisso, é perder tempo. Perder tempo para a eternidade. Quanta atividade, quanta coisa que se faz, quanto tempo que se gasta, se despende, quanta energia para zero. Espremido à luz da eternidade, e não percamos de vista que nós estamos a viver para a eternidade. Há bocado eu falava com a irmã Francisca, que está tão doente. E depois orei com ela no telefone. E quando eu falava com ela, ela dizia-me assim, esta gente... Ela tem a noção que está para partir. E ela é uma alma forte, firme, confiada no Senhor. Não tem nada para se lamentar. Ela sabe que nós estamos aqui de passagem. Mas a preocupação dela não era ela. A preocupação dela é, esta gente se soubesse... Estão iludidos. Ela dizia-me assim, eles andam iludidos, esta gente anda toda iludida. Porque a vida não é aquilo que elas pensam. Por outras palavras, nas palavras dela. E eu dou graças a Deus pela irmã Francisca. Que lucidez, que firmeza, que clarividência, que verdade, numa vida vivida com verdade. E eu, quando digo isto, não estou a criticar nem a condenar ninguém. O que eu estou a querer dizer com isto é que nós somos uns ignorantes. Não é? Porque, como dizia a irmã Francisca, se eles soubessem, são ignorantes. Mas os ignorantes não são só os perdidos, são os crentes. E sabem porque é que eles são ignorantes? Porque não aprendem. E sabem quem é que os ensina ou os quer ensinar? E eles se privam de quem os poderia ensinar? É a graça. A graça quer ensinar. A graça é que nos ensina isto. E ensina também a viver. A graça ensina-me a viver. Cá está. Vidas mal vividas. Vidas desperdiçadas. A graça ensina-me a viver neste presente século. Sóbria. Sabem que sobriedade significa lucidez. A maior parte das pessoas que anda cá, mesmo na cristandade, dos que se dizem cristãos, não são sóbrios. Não vivem vidas lúcidas. Andam inebriados. Parecem tontos. Andam bêbados. Andam controlados não pelo espírito, mas o vinho controla-os. O vinho, entre aspas. Isto é falta de sobriedade. O indivíduo que não é sóbrio, não sabe o que diz, nem sabe o que faz. Hoje foi julgado um indivíduo, não sei qual foi o desfecho, também não interessa. Um rapaz com 20 e tal anos, não sei se tinha 26 ou 27 ou 25, eu sei que ele era novo, acho que era 25 anos. Foi julgado lá no norte, um rapaz com 25 anos, porque ia a conduzir o carro depois de se ter drogado e ter bebido. E teve um acidente, acho que iam mais 3 ou 4 com ele, lá no carro. 2 morreram. Acho que foram 2 que morreram. Isto já foi há algum tempo, porque o julgamento foi hoje. 2 morreram e sobreviveram, acho que outros 2 e ele, o condutor. E sabem de uma coisa? Ele tinha-se drogado, não é? Até dizia o tipo de droga que ele tinha tomado, numa discoteca que tinha estado, ou não sei o quê, droga, e bebeu, ou seja, ele ia bêbado de droga e de álcool. E o que é curioso é que, quando ele estava a ser julgado, ele não foi capaz de dizer ao juiz, porque ele não se lembra. Ele não se lembra como é que as coisas aconteceram. Ele não sabe o que é que aconteceu. E os outros 2 que iam com ele também não se lembram do que é que aconteceu. É uma coisa impressionante. Ou seja, um indivíduo debaixo de álcool ou de droga não sabe o que diz, nem sabe o que faz. Como vocês sabem, um indivíduo que está, quando está com uma ganda ganza,
Pois, e tal. Está ali com uma ganza. E anda aos esses, e anda a cambalear. Assim eu vejo as almas. Sabem como uma vez o Senhor Jesus Cristo curou um cego? E quando curou o cego, ele disse assim, eu vejo os homens. E ele estava a começar a ver. E ele disse, eu vejo os homens como árvores. E eu vejo os homens como tontos. Eu vejo os homens a cambalear por aí, espiritualmente. E a graça de Deus ensina-nos a viver neste presente século de uma forma sóbria, de uma forma justa. Justa quer dizer fazer o que está certo. É para fazer o que está certo. E o que é que está certo? Quem é que define o que está certo? Alguém me sabe dizer quem é que define o que é que está certo? Eu tenho que fazer o que está certo, certo? É esperado de mim que eu faça o que está certo. Quem é que define o que é o certo para eu fazer o que está certo? Quem é que define? Está aqui, olha. Fazer o que está certo de uma forma justa e piamente. Renunciar à piedade, ensina-me a renunciar à piedade e ensina-me a viver neste século de forma piedosa. Fantástico. Maravilha. Ensina-me a dizer não ao que não interessa de uma vida ímpia e ensina-me a recusar a vida ímpia e ensina-me a piedade. Que é uma coisa curiosa. Não sei se vocês já repararam que Deus nunca nos tira nada sem nos dar. Este é um dos problemas dos legalistas. E eu, quando falei lá em cima no Norte, falei no problema do legalismo, que está associado a esta situação, porque o eu fazer é legalismo. O legalismo tem muitas facetas. O legalismo aparece mascarado com várias máscaras. E o legalismo aparece muitas vezes de uma forma inocente, como alguém que faz, empreendedor, realizador, e aquilo é tudo carne. Não tem nada de Deus, não tem nada do Espírito. Mas podem apresentar grandes resultados. O legalista geralmente tira as pessoas, dizem não isto, não, mas a pessoa não sabe o que é que há de fazer ou não tem força para o fazer. Não dá alternativa. Credível. Funcional. Que funcione. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto. Como eu tive a ocasião de dizer, muitos olham para a vida cristã na perspectiva do fazer, quando a vida cristã é apresentada na perspectiva do ser, não é do fazer. A vida cristã não é eu fazer. A vida cristã é eu ser. E se eu for, Deus vai fazer, não eu. Passo a citar o que o apóstolo disse na primeira carta aos Coríntios 15:10. Pela graça de Deus sou, notem bem, sou o ser. Sou o que sou. Tudo começa aqui. Eu tenho que ser aquilo que Deus espera que eu seja. Deus não espera que eu faça nada. Fiz alguma coisa para ser salvo? Nada. Assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim agora andai nele. Tenho que fazer alguma coisa agora que sou crente? Nada. Quem é que faz? É Ele, não sou eu. Quem é que fez para a salvação? Foi Ele. Quem é que faz para o serviço agora? É Ele. Tenho que ser. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Notem, a graça. Paulo está aqui a falar da graça para com ele que já é salvo. Não está a falar da graça para com ele quando ele era perdido. Sobre esse aspecto ele também já falou nas suas epístolas sobre a graça de Deus, sobre ele como perdido e como a graça de Deus o alcançou. Mas ele agora fala da graça como apóstolo, como servo, e o que a graça fez em relação a ele. E ele diz, a graça para comigo não foi vã. É tão triste termos a graça de Deus, a mesma que nos salvou e que nos quer ensinar, e ser vã. Porque desprezamos a graça, porque nos privamos da graça. Graças a Deus que o apóstolo Paulo disse para comigo, ela não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Fantástico.
Vocês estão a ver o que é que ele está aqui a falar? Ele está a falar de servos muito dedicados. E ele diz que o produto da realização daquilo que ele fez é mais do que o somatório do produto do que os outros realizaram. Já viram bem o que é que ele está aqui a dizer? Ele consegue produzir mais do que o somatório do que os outros realizaram. Este indivíduo foi um super-homem. Muita gente fica muito impressionada, diz, do ponto de vista humano, não se conhece ninguém na Terra que tenha conseguido alcançar o patamar que Paulo alcançou. Ele, de facto, foi um super-homem, entre aspas. Mas vejam que tipo de super-homem é. Diz ele aqui, a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Estão impressionados com o meu produto? Estão? Não fui eu, a graça de Deus, que não foi vã, é que produziu isto tudo. Por isso, irmãos, a vida cristã não é o fazer, a vida cristã é o ser. E se nós formos o que Deus quer que sejamos, então a graça vai se manifestar. E depois, não tenho tempo, temos que parar, vou parar, pelo menos eu. Temos um aspecto que eu procurei desenvolver lá em cima no Norte, quando falei acerca disto, que é como é que a graça se manifesta. Para ela operar, não é? A graça só funciona num sítio. Só há um terreno onde ela floresce. Fora desse terreno não há graça para ninguém. É o terreno da humildade. É o terreno da humildade. E por isso nós lemos tanto em Pedro como em Tiago, eles ambos dizerem que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, notem bem, dá graça aos humildes. E isto entronca naquilo que o David estava a dizer, reconhecendo a nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos que nada somos, nada podemos, que a graça começa. É que nós damos espaço à graça, para a graça poder avançar e poder trabalhar. Pegando nas minhas mãos, pegando na minha cabeça, pegando no meu ser, na minha inteligência, nas capacidades que Deus me deu. É a graça que faz isso. O legalismo, como vocês penso que sabem, e percebe-se facilmente, está baseado no orgulho. É por isso que os indivíduos legalistas, eu fiz, eu aconteci. Deus nos livre de tal coisa. Quem fala assim não sabe o que é graça. Nem experimentou a graça de Deus na vida dele. Porque aqueles que são produto da graça de Deus na vida prática, esses dão toda a glória ao Senhor. Como Paulo. Aparentemente parece que estão-se a orgulhar, não é? Fiz mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. E a glória vai toda para o Senhor. Dou graças a Deus, porque em Filipenses 6, nós estudamos a carta aos Filipenses há algum tempo, nós lemos, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, sabe que ele começou uma obra que ainda não acabou? Temos que deixar o Senhor acabar a obra. Então, mas ele começou a obra e agora... A coisa mais triste que eu... Um dos cenários mais tristes que nós, muitas vezes, somos confrontados nas paisagens urbanísticas, sabem qual é? Sabem qual é um dos cenários mais tristes nas paisagens urbanísticas que os nossos olhos veem? É um prédio começado e fica ali anos e anos e anos sem acabar. Que tristeza! Que quadro! Que quadro! Quando eu ia para Santarém, aqui há uns anos atrás, passava sempre por um prédio ali na Terra das Três Mentiras, Vila Nova da Rainha. Se não é Vila Nova da Rainha, é lá ao pé de Vila Nova da Rainha. Um prédio que durante não sei quantos anos estava sempre lá. E aquilo por acabar. Aquilo parecia um prédio fantasma. É o que nós somos quando nós andamos assim espiritualmente. Somos uns fantasmas que andamos aí. Parecemos uns avatares. Não somos aquilo que Deus quer que a gente seja. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, quer dizer, a consumará,
até ao dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento, quando ele vier a ousar buscar a igreja. Até ao dia em que ele vier a arrebatar a igreja, ele está a fazer uma obra em mim. E tem que o deixar fazer essa obra em mim. É uma obra inacabada, enquanto aqui estivermos. Ela só vai terminar quando lá chegarmos. Como dizia há bocado e citava, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Por último, eu gostava de ler um outro versículo, que pode ser este, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 1 Tessalonicenses 2,13, que eu penso que pode ser útil para vocês também, e que diz assim: vamos começar com o versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos. Aqui temos o apóstolo a ministrar aos Tessalonicenses e a dizer assim: vocês sabem que eu exortava-vos. Eu quero que vocês vivam vidas melhores. Que é isto que está a acontecer aqui esta noite. Estamos a ser exortados para vivermos melhor. Vocês sabeis a forma como eu vos exortava e consolava. E testemunhávamos a cada um de vós. Outra coisa curiosa. Exortava, consolava e testemunhava. Ou seja, ele não dizia assim aos crentes: olha, o caminho é este e agora sigam-no. Não, ele dizia assim: o caminho é este e vocês estão a verificar como eu o tenho seguido. É o caminho que eu próprio sigo. Daí o testemunho. Ele estava a dar testemunho da sua experiência. Esta coisa de um indivíduo estar a falar aos outros e ele próprio não experimentar isso é muito triste. E ele diz assim, como o pai a seus filhos. Faz quase lembrar o pai que está a falar aos filhos assim: filho, olha que o pai é mais velho. O pai já passou por isso. Está a testemunhar. O pai já passou por isso. Sabe, tu não passaste por isso. Eu já passei por isso. Isto é testemunhar. Como um pai testemunha o filho. Pela experiência que ele tem. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Que vos chama para o seu reino e glória. Então, vamos cá ver uma coisa importante. O Senhor chama-nos para onde? Para o seu reino e glória. E vocês querem chegar lá assim como estão? Nesse pobre estado, nesse mísero estado? Nessa pobreza? Deus está-nos a preparar para lá. E Ele quer que vos... eu exortei-vos para vocês se condignam de maneira tal, que isso seja consentâneo para aquilo para onde vocês vão. Então, mas nós não temos que nos preparar para onde é que nós vamos? Para onde é que vai a irmã Francisca? Se o Senhor não vier antes, entretanto, e se não tiver outro plano para ela, para onde é que ela vai? Para onde é que eu vou? É para não falar da irmã Francisca, eu se calhar na parte primeiro que ela, esta noite. Para onde é que eu vou? Não é? Então se eu vou para lá, ando aqui a fazer o quê? Ando a gastar tempo, energia. O melhor de mim ando a dar aqui. Cada um pense. Por isso também damos sem cessar graças a Deus. Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Vocês não ouviram a palavra da pregação de Paulo. Cá está o tal, mais uma vez, cá está quem é que estava a operar em Paulo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus. E vocês ouviram a palavra da pregação de Deus, não era de Paulo, era Deus que estava a falar. E vocês ouviram, como lemos no versículo 13. Damos cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e graças a Deus que eles tiveram essa percepção, perceberam que era Deus que estava a falar, por instrumentalidade de Paulo, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus. Agora tomem bem atenção, parte final, a qual palavra também opera em vós, os que crestes.
O quê? Crendo, a palavra opera? É. Não foi crendo que a graça operou e nos salvou? Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. E nós, crendo agora na vida cristã, crendo nestas verdades, crendo nesta palavra, a palavra vai operar em nós. Este é o meu desejo, é a minha oração. Este é o meu desejo e esta é a minha oração, a qual opera em vós os crentes. Eu não digo mais nada, porque tinha mais para dizer, mas acho que já chega. Que Deus nos ajude. Não sei se algum de vocês quer dizer alguma coisa, ainda pode dizer qualquer coisa, se entender. Sim? 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 Queria só ler aqui uns versículos do livro de Provérbios. O livro de Provérbios acho que é um daqueles livros fantásticos da Bíblia porque dá-nos ensinamentos muito práticos, muito concisos em muitas áreas da nossa vida. Eu lembrei-me eventualmente um pouco também por aquilo que o Carlos disse e aquilo que o David disse também, e já passo a explicar. Se quiserem ler, em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, Provérbios capítulo 6 e versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. E que são várias. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e a 7ª que o Senhor abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Há várias formas de semear a contenda entre irmãos. Aquela que eu me lembro assim de repente é a língua, é a maledicência. Lembrei-me que o David falou em fraqueza e nós muitas vezes aceitamos e dizemos que somos fracos, mas é quando entra a maledicência em que nós achamos que somos mais fortes, porque nós estamos a dizer, quando estamos a dizer mal de alguém, estamos a sentir que eu sou melhor do que aquele, tal como o Carlos falou em questão do orgulho, quando nós temos o orgulho. O Carlos falou em termos de disciplina, nós temos de nos disciplinar, que começamos um dia sem orar e facilmente enverdamos na impiedade. Nós facilmente, eu não sei se com vocês acontece o mesmo, mas eu acho que acontece com todos nós, a mim acontece-me. É muito fácil, quando nós estamos ao pé de alguém que está a falar mal de alguém, é muito fácil nós irmos atrás, é muito fácil. E acho que devemos ter cuidado com isso. Eu gostava só de dar um exemplo muito rápido no meu trabalho. Nós quando aterramos e o último voo do dia, fazemos vendas a bordo e pomos todas num saco de dinheiro, e o saco de dinheiro depois vai para o cofre na nossa sala. E isto é real, aconteceu há cerca de 2 meses talvez, houve um dia que o saco de dinheiro desapareceu. E ninguém sabe, alguém há de saber, não há factos, não há nada concreto que diga quem foi, mas toda a suspeita aponta para um funcionário. E obviamente que no meio desde que isso aconteceu, esse funcionário está na boca de toda a gente. E toda a gente fala que terá sido aquele, e porque ele já tem um historial disto e daquilo e por aí fora. E eu facilmente sinto quase que também vou atrás e dizer mal. Porquê? Porque eu me sinto melhor do que ele. Porque ele roubou. Porque eu me sinto melhor, porque eu estou a anular a minha fraqueza quando o David diz que nós somos fracos, mas é nessas alturas que nós pensamos assim, não, eu sou mais forte, eu sou melhor do que o outro, e aí que o orgulho entra. Eu só gostava de partilhar isto, porque é muito fácil todos nós sentimos, e um dos motivos, se calhar, porque é que é tão fácil dizer mal das outras pessoas, sejam os nossos irmãos, aqui fala do irmão, dos nossos irmãos, mas é muito fácil no trabalho, na escola, na nossa família, nos nossos amigos, é muito fácil quando ouvimos alguém a falar de alguém, nós vamos atrás. E eu penso que haverá muitos motivos porque é que nós dizemos mal das pessoas. Um deles é porque às vezes nos sentimos injustiçados. Naquele caso, nós nos sentimos injustiçados porque houve alguém que roubou dinheiro que também era de nós, aquelas pessoas que lá trabalharam, parte daquele dinheiro era para quem trabalhou e essa pessoa levou e sentimos injustiçados, então é fácil apontar o dedo. E depois a outra é que dá prazer. Eu não sei se com vocês acontece o mesmo, mas quando eu já disse mal de alguém, ou quando nós dizemos mal de alguém, nós sentimos prazer, sentimos bem. Sentimos esse prazer. E comigo acontece isso e todos nós devemos lutar para evitar cair numa destas coisas, mas porque dá prazer. É muito fácil nós cairmos nesse erro.
Eu vou pedir ao nosso irmão José Balroado para vir aqui para orar, se faz favor, e nós darmos assim por encerrado o culto esta noite. Penso que não há mais ninguém para dar algum pensamento, mas podem orar. Márcio, tens que arranjar aqui um sistema mais fácil. Eterno Deus e Pai, Senhor, graças estamos pela Tua Palavra, Senhor. É de facto a Tua Palavra que nos lava, que nos purifica, que nos regenera, Senhor. E como ouvimos, é a Tua graça para connosco que opera em nós segundo a Tua vontade, Senhor, e segundo o Teu querer. Porque é sabido que nada podemos por nós mesmos, Senhor, mas Tu podes todas as coisas e Tu queres operar em nós segundo a Tua vontade. E por isso ajuda-nos a sermos, de facto, como João Batista, Senhor, de facto, a diminuirmos e a decrescermos para que Tu cada vez mais cresças em nós, Senhor, e Te manifestes em nós e a Tua vida em nós seja cada vez mais manifesta, Senhor. Ajuda-nos depois a anularmos a nós mesmos, Senhor, a darmos toda a honra, toda a glória a Ti mesmo, Senhor, e guia-nos, Senhor, agora neste resto de dia, Senhor, e no resto dos dias que, enquanto nos restam de vida, enquanto peregrinos neste mundo, para que, como ouvimos segundo a Tua Palavra, Senhor, sejamos quem Tu quiseres que nós sejamos, Senhor, para que cada vez mais, Senhor, sejamos o Teu povo neste mundo, sejamos luz e não pedra de tropeço e pedra de escândalo, porque isso, de facto, se dermos lugar à carne, é que, de facto, isso sucede, Senhor. Ajuda-nos, pois, em todas as coisas, Senhor. Continua a fazer-nos crescer na fé, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo a Tua Palavra, no poder do Teu Espírito Santo e no nome, que é sobre todo o nome eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Despede-nos agora em bem, leva-nos em bem às nossas casas, às nossas famílias, Senhor, e ajuda-nos ali, Senhor, de facto, a testemunharmos da Tua fé, da Tua salvação e da Tua glória junto daqueles que nos rodeiam. E como ouvimos pelo irmão Manuel, são muitos os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, aqueles com quem muitas vezes anonimamente cruzamos todos os dias nos transportes públicos, e ajuda-nos depois, de facto, Senhor, a alcançarmos, segundo a Tua vontade, segundo a Tua graça, Senhor, aqueles que ainda não são Teus, porque a Tua Palavra diz, Senhor, que é a Tua vontade que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, e Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Ajuda-nos depois em todas as coisas, Senhor, aqui nesta Assembleia, Senhor, ajuda a todos os Teus filhos e filhas em todo o mundo, Senhor, e lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos depois em todas as coisas, Senhor. Faltam-nos as palavras, Senhor, mas a Ti, Senhor, que estás à direita do Pai, exaltado na glória. Ajuda-nos depois em todas as coisas, intercede por nós, Senhor, no nome que é sobre todo o nome eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Nós vamos terminar o culto com um cântico, e eu espero que vocês ainda estão a gravar aí, não estão? Este cântico é muito importante, e este cântico é adequado à nossa situação. Eu se calhar pedia, vamos cá ver, tu ficas aqui deste lado. E quem é que fica com o microfone? Ficas tu, ficas muito bem. O José fica aqui deste lado. Esta é uma secção, aqui esta é uma área, ok? Esta área aqui é uma área, esta aqui vai ser outra área, vocês aqui vão ter que me ajudar, ok? E nós vamos cantar um cântico que tem a ver com o fim do culto agora. Porque é mesmo apropriado, que é fica connosco porque já é tarde e já declinou o dia, está bem? E agora, se é apropriado cantarmos isso, é neste momento, fica connosco porque já é tarde e já declinou o dia. Isto foram as palavras dos 2 discípulos que iam a caminho de Emaús para o visitante que receberam, sem nós saberem que era o Senhor, e que disseram, ele fica connosco porque já é tarde e já declinou o dia. E nós até sabemos que é o Senhor, dizemos com mais propriedade, Senhor, fica connosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então, se calhar vamos cantar a primeira vez, todos juntos, até para aqueles que não sabem apanhar. E a segunda vez, começam vocês e nós entramos depois, ok? E fazemos em cânon, sendo que fazemos isto 2 vezes, em cânon. E depois, como vocês vão à frente, vocês já sabem que depois da segunda vez têm que cantar a última frase 2 vezes, que é para nós encaixarmos. Vamos a ver se conseguimos, não é? Vamos a ver se conseguimos, ok? Todos juntos. Fica. Porque já é tarde e já declinou o dia. Fica conosco, porque já é tarde
e já declinou o dia. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Não foi como eu tinha dito, mas também podia ser pior. O que é importante é que o Senhor, é o nosso desejo, fique conosco, porque o dia já declinou e Ele vai nos abençoar. Um bom feriado para vocês amanhã.